Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então celebramos Santa Clara de Assis, que juntamente com São Francisco de Assis trouxe um revigoramento à Igreja, de modo especial na Idade Média, e que marcou de tal forma a Igreja que o rastro deles perdura até hoje na nossa vida, na nossa alma, na Igreja. Porém, como a gente tem feito, para quem não veio esses dias, é preciso sempre dar essa introdução. A gente tem feito um mini retiro para homens, aproveitando que domingo é Dia dos Pais e a gente está na Semana da Família. Então, a cada dia a gente tem meditado sobre a questão da masculinidade e da paternidade. Como o padre disse, citando São José Maria Escrivá, a crise do nosso mundo, a crise da sociedade, no fundo, é a crise de santos. O demônio tem descaracterizado aquilo que é próprio do ser mulher e do ser homem. E por isso essa crise de santos e crise na nossa sociedade. É necessário, dentro desse cada vez momento em que a gente vive de família, a gente resgatar o que de fato Deus espera daquilo que é o feminino, daquilo que é o masculino, conforme o coração de Deus. A Igreja padece por conta disso, a sociedade também padece por conta disso. Mas, dessa vez, o padre está falando então para os homens. Como o padre disse, o dia da mulher, fica tranquilo que vai chegar, não é? Vai chegar o dia de você levar umas chicotadas aí, não é? Hoje aproveita que é do seu marido, é para o seu esposo, para o seu filho. Meus irmãos, a gente tem meditado esses dias usando esse livro como fundamento, não é que está tudo aqui. O rei, o guerreiro, o mágico e o amante. O padre trocou o mágico ontem por sacerdote. Essas quatro figuras como arquétipos, como se fossem símbolos daquilo que seria para esses autores o homem maduro. Um homem maduro, ele deve buscar chegar às características desses quatro personagens. A gente meditou já sobre a figura do rei, sobre o guerreiro, ontem sobre o sacerdócio paterno e hoje o amante. De fato, a vida de amor de um pai e de um esposo. Como o padre também já disse, aquele que chega desses quatro pontos de maturidade, de fato é a pessoa de Jesus. O padre vai falar disso no final de semana, as missas do final de semana, também aproveitando o Dia dos Pais. Existe uma tese de um padre americano que diz, que colocou, e o padre vai usar isso, a paternidade de Jesus Cristo. De modo geral, a gente sempre pensa na paternidade de Deus Pai, deve ser assim. Porém, esse autor, esse padre, ele vai fazer um paralelo daquilo que Jesus também faz na sua vida e o exemplo que ele deixa para os pais, enquanto a sua ação missionária e de sacrifício e de salvação. Hoje, então, a figura do amante. O amante é interpretado como alguém que tem um profundo e dedicado amor pelas relações familiares e amor a Deus. Ele conjuga essas duas coisas, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Ele, por amar a Deus sobre todas as coisas, ele, por consequência, ama a sua família. Por amar a sua família, ele ama a Deus. Essa pessoa prioriza e valoriza Deus, a família, demonstrando afeto, cuidado, compromisso e todos os aspectos da vida familiar. Esse conceito envolve a ideia de amar a Deus, amando a própria família e vice-versa, como o padre disse. Na Bíblia, alguns exemplos, a gente tem um monte de exemplos disso, né? Mas alguns exemplos de amor a Deus e amor à família. Abraão, Moisés, Jeremias, Elias, São José, como o padre falou, São José também é aquele que consegue viver essas quatro características da maturidade masculina. São José também daria um retiro para homens, só a gente olhando essa perspectiva de São José, quanto que ele consegue cumprir de fato a masculinidade como Deus espera. São João, o apóstolo, não é? De modo geral,
Os santos que de alguma forma amaram a família e amaram de um modo místico a Deus. Há uma mística no amor a Deus e no amor à família. Assim também os santos que a gente pode citar: São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São João da Cruz, São Domingos, São Tomás de Aquino. Santos então que manifestam essa profunda reverência a Deus de uma forma que o grande paralelo, aqui é importante, o grande paralelo tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também da vida dos santos vai ser o amado do Cântico dos Cânticos, a figura do amado, aquele que ama a amada, lá naquele texto magnífico lá do Cântico dos Cânticos. Como o padre tem falado também, alguns exemplos do cinema para a gente visualizar isso, né? Para a gente poder ver isso. A gente vê, por exemplo, a figura do super-homem, que tem um profundo amor e respeito pelo seu pai, mas ao mesmo tempo um respeito, uma dignidade e uma capacidade de amar tanto a humanidade que ele se sacrifica. Existe um filme do Will Smith também, chama A Busca da Felicidade, em que ele se gasta para dar o melhor para o seu filho. Você lembra ontem o padre falou, hoje vale repetir, lá daquele pai da Vida é Bela, daquele que ele vai, eles passam ali no campo de concentração e ele vai falando para o menininho que no final vai ganhar um tanque de guerra, tal e coisa, e faz com que o menino sonhe de alguma forma e atravesse por aquele mundo. O pai do Procurando Nemo, lembra o desenho do Procurando Nemo? O esforço que aquele pai faz para ir atrás do seu filho. E também existe um filme antigo, quem puder, tiver a oportunidade de ver, em preto e branco, chama-se A Felicidade Não Se Compra. Ali também aparece a figura de um pai que vai aprender a paternidade, mas você vê ali de fato um pai que é capaz de dar a vida pela sua família. Como todos esses dias, a gente precisa ver as sombras da figura, as sombras do que é o amante. São Tomás de Aquino, o padre fala todo dia, São Tomás de Aquino sempre disse, nos ensinou, repetindo Aristóteles, ele fala assim: a virtude está no meio. A virtude está no meio, lembra? Se comer demais é pecado, mas também deixar de comer também é pecado. Toda virtude ela tem que ser baseada assim. Existe um escritor chamado Chesterton, um inglês, que ele fala assim: as virtudes católicas cristãs, quando elas estão enlouquecidas, dá essa frustração que o mundo tem. Ou seja, ou exagero de uma virtude, e aí não é mais virtude, ou a ausência da virtude. Então as sombras, a gente viu, cada dia a gente viu que existe a figura do rei, do guerreiro, do sacerdote maduro, e existe a sombra, os dois polos que são sombra. Qual é a sombra do amante? A primeira sombra é o promíscuo. Se o amante, nessa perspectiva espiritual que a gente está vendo, é aquele que ama a Deus e ama a sua família, o exagero disso é o promíscuo. O promíscuo, ele tem a mentalidade que envolve uma busca predatória de prazer. Busca predatória de prazer. E aqui, gente, não é só o prazer sexual, mas é o principal. O prazer da bebida, o prazer da comida, o prazer do descanso. De alguma forma, ele é um promíscuo nisso. É aquele pai, aquele homem, aquele rapaz, que ele vive em busca do prazer. Ele vive em busca da curtição, das emoções, do sentimento, do aproveitar a vida. A vida é curta, tem que aproveitar. Então, ele começa a olhar as pessoas, olhar as situações com aquilo que São João Paulo II vai falar na Teologia do Corpo. Começa a olhar as pessoas como coisa, para que delas ele tire o prazer. Enquanto aquela pessoa, aquela situação está dando prazer para ele, está dando satisfação para ele, aquilo é aproveitável. Quando não der mais, ele descarta como se fosse um copinho descartável aquela pessoa. É um promíscuo. Essa promiscuidade, ela muitas vezes, ela
detrimenta as pessoas, ela vai desvalorizando as pessoas, ela vai descaracterizando a vida da pessoa. E isso pode acontecer dentro do próprio casamento, não é? Quando, mesmo dentro do casamento, pode haver violência sexual, violência psicológica, violência afetiva, enfim, uma dependência, como a gente viu durante essa semana. Então, esse cara, esse homem, ele busca o prazer de momento, a gratificação instantânea, o prazer imediato. Ele tem uma incapacidade de estabelecer limites da vivência do prazer. Deus constituiu em nosso coração o desejo do prazer. O Papa Bento, ele escreveu, quando ele foi nomeado Papa, o primeiro documento que ele escreveu chama-se Deus Caritas Et. Deus é amor. E ali ele vai nomear o amor eros. O amor eros é todo o desejo que a gente tem no nosso coração, que Deus colocou. Por exemplo, o desejo, se você não tiver atração sexual ou desejo de amor pela sua esposa, pelo seu esposo, não tinha casamento. Mas não é só isso, esse eros não é só isso. Por exemplo, você é atraído a uma vocação, a uma matéria. Eu quero fazer biologia, eu quero ser um encanador, eu quero ser... De alguma forma, você é atraído por aquilo. Você também é atraído pelo alimento. Se o alimento não desse um tipo de prazer, a gente não se alimentava. Já pensou, você vai comer, dói? Não, há um prazer ali. O sono também é um tipo de amor eros, você precisa descansar. O que acontece com o promíscuo? O promíscuo, esse amor eros, ele está desregulado. Ele está desregulado, então ele quer porque quer o prazer, quer porque quer prazer. E aí, de novo, sexual, a preguiça, dormir demais, o alimento, a bebida, ele quer isso. Então, ele não consegue estabelecer limite nas suas relações com as pessoas e com as coisas. Ele vive pelo prazer. Você vê, por exemplo, quando de alguma forma Deus atrapalha a vida dele. Atrapalha porque, domingo tem churrasco, esse negócio de ir na missa. Domingo tem futebol. Pediram para me ajudar lá no ICC, não sei na onde, não. Ele está preocupado com aquilo que ele vai sentir, aquilo que lhe vai dar prazer. Ele não faz o necessário, ele quer fazer aquilo que dá prazer. Então ele vira um adolescente, que vai sugando as pessoas, que vai usando das pessoas, de fato, como objeto. Nele falta estrutura e disciplina, ele não tem disciplina. Ele carece de poder levar um comportamento, ele acaba levando um comportamento impulsivo, e uma busca constante de novas experiências, sem um senso de direção clara. Como acontece com todo vício, foi falado essa semana, né? Foi falado da questão da pornografia, foi falado essa semana também da questão dos impulsos, do uso errado das mídias sociais. Quanto mais a pessoa vai usando, mais vai entrando num ciclo de dependência, de dependência, de dependência. Então, nunca está satisfeito com nada. E de novo, vai arrebentar com a família, vai arrebentar com a esposa, querendo novidades sexuais, por exemplo, introduzindo elementos que são contrários à lei divina no ato conjugal. O padre atende pessoas, né? Por muitas vezes abuso dos próprios filhos ou dos próprios parentes. Uma coisa que não se fala é a questão do abuso dentro de casa por pessoas próximas. O abuso, como o padre falou, da bebida, da comida ou das coisas, quando, por exemplo, para ter novas experiências, ele gasta além do limite, ele gasta de modo irresponsável. A mulher não pode falar nada, ninguém pode falar nada. Por vezes o filho fica sem o estudo, fica sem algo próprio ali
do dia a dia, do cotidiano, porque ele precisa novas doses de experimentação, de prazer, de busca de satisfação. De novo, ele vira um adolescente, ele vira o caminho de um viciado. Ele usa de táticas manipuladoras, ele engana, ele mente para obter essas situações. Ele explora também a vulnerabilidade das pessoas, enganando, explorando, fazendo pressão. Como o padre falou, essas 4 características, elas se misturam uma com as outras. Então, por vezes, ele usa de violência, ele usa de quem manda aqui sou eu, ele manda de cala a boca, de grosseria, de tal e coisa. Ele, por exemplo, é aquele que vive no bar, mas se a mulher começa a ir na igreja, os filhos começam a ir na igreja, ele já começa a determinar, já começa a aparecer o ditador, que a gente viu essa semana também, não é? Porque todo mundo tem que estar em função do prazer dele. É um promíscuo. Ele tem agressividade sexual, incluindo coerção, intimidação, força física, uso da força física para obter o que ele quer. Ele nega a responsabilidade das suas ações e culpa os outros. Então, por vezes, por exemplo, ele é um adúltero. Mas lógico, a minha esposa não dá o que eu peço, ela não faz o que eu quero, ela não me satisfaz, ou eu sou homem e eu aprendi assim, e o homem é assim, e se não quiser vai embora de casa e tal e coisa. Ele empurra a culpa em outras pessoas. Pornografia, não é? O vício da pornografia, você vê o quanto que isso tem arrebentado com as famílias, com os casais. Aquilo, por vezes, essas coisas que o padre falou, às vezes até não se manifesta de modo assim explícito na vida, por exemplo, de alguém que vem na igreja. Mas na confissão, gente, a gente sabe o quanto que a pornografia tem acabado com os homens. Pela confissão a gente sabe disso. E aquilo se torna de fato um segredo entre ele e o diabo. E ali existe todo um mundo, né, idealizado, todo mundo metafórico, figurado, de desejo, de prazer, de erotismo, de autoerotismo, que de fato rouba o amor do pai, do esposo. Rouba. Nunca é ileso, nunca é ileso. Nunca a pessoa, é só um ato meu e vai influenciar a mim somente, nunca é. A primeira coisa é que traz uma influência espiritual. Você como pai, como esposo, foi dada a você a chave de casa. Essa chave de casa, ela é do portão da casa, mas também das coisas espirituais. E quando você cai em algumas coisas dessas que o padre está falando, de alguma forma você abre a porta para que o inimigo jogue o esgoto dentro de casa e atinja a todos. De novo, não ache você que é um pecado isolado. O pecado é isolado, mas a consequência não é. E aquilo espiritualmente traz todo esse esgoto do mundo para dentro de casa. Ele usa de assédio sexual, de malícia, de palavras de duplo sentido. Como é triste isso, gente, não é? Pessoas que só sabem falar, só sabem brincar com duplo sentido. E aí ele está no serviço, ele está até na igreja. Eu ia falar, mas deixa para lá, senão não está gravando, deixa para lá. Mas olha só, palavras de duplo sentido, palavra maliciosa, jogar o verde, brincadeira, sabe aquelas brincadeiras? Às vezes de zap, às vezes conversinha, às vezes, né? Aquele tipo assim, vai que cola, é ou não é? E ele está sempre assim, ele sai para a rua na intenção de pegar alguém, sabe? A gente que é homem, a gente já,
Uma coisa que o pecado original marcou em nós homens é a questão do olhar. A mulher, enquanto foi marcado muito a questão do sentimento, né? Então, por muitas vezes a mulher paga o preço do romantismo. Ah, ela vai mudar. Ah, esse sim. Ah, aquela coisa. E aí o cara começa a elogiar, começa aquela coisa toda, pronto, a mulher já fica perna mole, já dá B.O. já, né? Mas o cara pelo olhar, pode ver, olhar. A gente que é homem, você sabe que você tem que cuidar do seu olhar. E às vezes, por muitas vezes, esses que já estão entregues nisso, já vivem como um promíscuo, ele sai para a rua achando que ele vai pegar todo mundo. Ou de verdade, ou na sua mente, ou na sua imaginação, não é? O padre falava no seminário outro dia que se um seminarista ele não conseguir viver a castidade, ele nunca mais, depois, como padre, vai conseguir olhar para os seus paroquianos como filhos. Sempre vai ter uma certa malícia, nem que ele não fale, mas às vezes no olhar. E aí dá B.O. também, não é? Água benta com terra dá barro, não é? Tem que ficar esperto, viver a castidade sempre, no olhar, na palavra, naquilo que fala, no comportamento, nas brincadeiras. Ele usa de engano e de falsas promessas, de compromisso, de relacionamento para obter gratificação sexual. Quantas e quantas pessoas que no atendimento a gente vê que caiu num golpe sentimental. Olha, padre, eu estava passando uma crise conjugal, uma crise com o meu marido só tratava mal, meu marido chegava bêbado, meu marido chegava não sei o quê, papapá. Sempre tem esse predador, esse promíscuo que está atento, ele está atento. E ele por vezes percebe aquela uma que está fragilizada, aquela uma que está carente. E ele com técnicas, com palavras certas, ele vai chegando, e a hora que e vai se aproximando, e daqui a pouco, mas se eu tivesse uma mulher dessa, Nossa Senhora, eu colocava no pedestal, eu adorava, beijava ela 24 horas, eu tratava como uma rainha, e tal e coisa, pronto, já colocou o grilo na cabeça da mulher. Passado o tempo, e ele depois que consegue aquilo que ele quer, ele não quer relacionamento, ele não quer, ele é promíscuo, ele quer se aproveitar. Então vem com essa história assim, não foi uma vez, não foi duas vezes que o padre já escutou. Olha, eu amo você, se eu pudesse, eu queria ficar com você, mas, sabe, agora a minha esposa, apareceu um câncer nela, eu não posso deixar ela agora, sabe? Então, mas se fosse para escolher, eu escolhia você. Pronto, caiu num golpe, porque passou 15 dias, ele está lá chavecando outra, e a mãe dele não está com câncer nada, não é? Veja, a promiscuidade, o homem promíscuo, e nós homens temos uma tendência muito forte a cair numa desses elementos que o padre falou. A castidade é muito mais do que a genitália, gente. A virtude da pureza é maior do que a castidade. A virtude da pureza significa que o seu coração é de Deus. Não basta ser puro na genitália, ser casto, aliás, na genitália. É preciso ser puro por inteiro, no olhar, na fala, na genitália, no coração, em relação à esposa, sem inventar moda, sem cair em blá 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 aí de televisão, de especialista sexual, disso, daquilo outro. Gente, você viu essa semana que a sexualidade foi dada como um dom de Deus. Só que, de novo, você bobeou, vira um promíscuo. Por outro lado, o outro lado a sombra, né, daquilo que é o amante, é o impotente. O impotente aqui também não é impotência física, mas se refere a um padrão de comportamento que falta interação social e que falta amor
aos filhos e à esposa. Ele não gera vida, ele é um impotente, porque ele se fechou no seu mundo. De onde vem isso? Vem de um desligamento emocional, de uma apatia, uma sensação de falta de entusiasmo com a vida, falta de entusiasmo com as pessoas. A pessoa não consegue se alegrar mais com a outra pessoa. E aquilo de alguma forma vai deixando ele apático no dia a dia, apático. E olha, é um campo aberto também para casamento arrebentado. Vocês não têm noção o quanto que chega assim uma idade dos 40 e poucos anos, muitos homens saem de casa. Muitos homens começam a pensar assim, viu, eu casei cedo, de repente eu tive filhos e agora estou nesse ciclo de cobrança da esposa, de boleto, de filho, de não sei o quê. E aí eu vejo os meus amigos estão aí, com a mesma idade que eu, estão aí zoando, estão livres, estão não sei o quê. O que ele faz? Mas no fundo, criou-se uma apatia durante o casamento, criou-se uma apatia durante a convivência familiar. Ele não consegue se alegrar com o cotidiano, com a rotina, com a esposa, com os filhos que Deus te deu. Ele vai sofrendo de uma falta de motivação, falta de entusiasmo, falta de paixão, falta de espiritualidade. Ele vira um zumbizão. Você tem que estar apaixonado, você tem que estar amando Deus primeiro. Esse amor a Deus deve se renovar a cada dia, na vida de oração, na vida eucarística, na vida sacramental, no cuidado com os que sofrem, mas de modo especial dentro de casa, buscando de fato revigorar o amor com a sua esposa, com os seus filhos, elogio, carinho, às vezes um abraço, um presente fora de época, não é assim? Quantos e quantos assim que padecem de uma frieza, sabe? De não se importar, ou então deixa a vida me levar. Não, gente. O padre falou a semana inteira, essa é a sua vocação, essa é a sua missão. Se eu, por exemplo, como padre, se eu não me apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo e pela missão que Deus me deu, que é converter vocês, eu começo a desanimar. E aí é um caminho fácil para deixar o sacerdócio ou para deixar a família. Incapacidade de expressar sentimentos. A gente como homem já é assim, né? Já parece que é fraqueza a gente. É lógico que a gente não pode ser, pode falar essa semana, cada um tem sua característica, a gente não pode ser um crianção, sabe, aquele namorado pelego, que ninguém aguenta também, não é? Sabe, o pelego que fica assim, ai, coitadinho, ai, não sei o que, fica em cima, não é isso. Mas você tem que elogiar, você tem que abraçar, você tem que demonstrar carinho, você tem que abraçar o seu filho. O seu filho, ele tem que ter a liberdade de pular em você, de ficar pulando em você, sabe, de ficar pendurado em você, de ficar, de brincar com você, mas, né, tá lá uma múmia, uma tábua, só tá fritando a cabeça na televisão. O prazer dele é a Netflix, o prazer dele é o time de futebol, e não é capaz de se alegrar com as pequenas vitórias da sua família, como um filho que passa de ano, um abraço do filho, uma conquista que deu certo. Não é capaz de elogiar a esposa, aquilo que o padre falou, gente. Para a mulher é importante elogio. Você precisa, fez chapinha hoje, não sai na chuva hoje, hein? Hoje não sai na chuva. Gente, eu vi hoje aí, né? Um monte de gente vindo, cobrindo os cabelos aí, por que será, né? O medo Tem dia que o padre vai aspergir água benta aí, ó, tem umas mulheres aí que até fogem. Você pensa, você tá com o diabo? Não, fez chapinha. Fez chapinha. Elogie, sabe? Ah, minha gordinha, ah, minha magrinha, elogie, gente, elogie, sabe? O desinteresse pela vida da pessoa,
não se importa com a vida da pessoa. O padre falava do casal que ele atendeu, que eles vieram para o padre e falaram assim: padre, é correria do dia a dia, tal e coisa, e a gente percebeu que a gente tem por dia meia hora junto. Eu falei para ele: seu casamento vai acabar porque em meia hora a única coisa que sobra é cobrança. Olha, tem que pagar o boleto, tem que isso aqui, tem que isso aqui. Não dá tempo para, sabe, para ficar lá no chamego e não sei o que, enrolando lá o cabelo. Não dá tempo de conversar, de falar de sonhos, de projeto. Não dá tempo de ter elogio, não dá tempo de namoro, não dá tempo de ficar com os filhos, não dá tempo, porque é um eterno ganhar dinheiro e ganhar as coisas. E como é que, até onde que vai isso? Arrebenta, seca, vai secando. Olha a convivência de Jesus com os apóstolos, como que era. Olha a convivência com Jesus, com Marta, Maria e Lázaro. Fraterna, acolhedora, estar com as pessoas. A grande riqueza da minha família tem que ser as pessoas da minha casa. Essa pessoa também, ela tem medo de compromisso. Ela tem medo. Sabe, por vezes sabe aquele solteiro que ele começa a namorar, mas aí ele está vendo que a coisa está ficando séria, daí ele faz... Ele não quer produzir vida, ele não quer produzir fruto. Tá bom assim, porque de repente eu vou casar, aí tem responsabilidade, tem conta para pagar, tem filho, tem... Não, quero viver o eterno solteirão, o eterno adolescente. Ele não assume compromisso. E esse compromisso também, às vezes, é um sonho que a família tem. Não, vamos batalhar, vamos trocar de carro, vamos comprar uma casa, vamos... não vai dar certo, melhor não sei o que, sabe? Não se aventura, não tem aquilo que o padre falava ontem, da coragem masculina de enfrentar, de encarar. Por vezes ele se sabota, ele tem medo de ser feliz. Ele acha que a felicidade é um peso e que Deus vai castigar, ou que o mundo vai castigar, ou que então é melhor eu ficar desanimado, ou ficar triste, ou então eu pego e começo a me sabotar para não trazer essa felicidade. E às vezes por exemplo, a hora que acalmou a casa, a hora que acalmou o ambiente familiar, a hora que está em paz, ele começa a se sabotar. Ele não acredita naquela felicidade, ele não acredita na santidade da rotina, aquilo que o São José Maria Escrivá fala tanto, né? Tem muito medo de rejeição e por isso ele se fecha. Ele pode também idealizar as relações, ele fica idealizando e daí parece que ele nunca tem aquilo que ele espera, então está sempre decepcionado, sempre triste. Possui dependência emocional, medo de intimidade, dificuldade de expressar emoções, medo de ser vulnerável. O padre falou essa semana, veja, você como rei, como guerreiro, você tem que saber mostrar a sua fraqueza. Da mesma forma que você não pode ficar chorando na frente da tropa, lembra que o padre falou? A turma não pode perceber a fraqueza do sargento, do capitão. Mas isso não quer dizer que você não pode demonstrar emoção, sabe? Que você chora, que você pede perdão, que você erra, que você volta atrás. Quem ama pede perdão, gente. Quem ama perdoa. Quem ama, por vezes, é surpreendido. E aquilo mexe o coração. E você é capaz de chorar, nem que você disfarce, não é? Não estou chorando, estou suando pelos olhos. Você fala assim, né? Dá uma disfarçada. Mas mostre emoção. Não mostre uma tábua, um indiferente, um improdutivo, alguém que, não é? Trata a casa parece um orfanato, parece uma pensão. A comunicação não é direita, é feita assim, sabe? Resmungo. Fale, converse, não fica resmungando. Seja claro naquilo que você fala.
Se a comunicação é ruim, o entendimento vai ser ruim, vai dar BO. E aí depois não adianta você falar assim, mas eu falei, mas não sei o quê. Aquilo que a gente sempre fala aqui, como padre, quando eu vou falar também para seminarista. Veja, por mais que a gente seja claro na comunicação, o óbvio para o povo sempre tem que falar. Porque sempre, padre, não falou que era para acender a vela, entende? Em casa também, o óbvio também se fala, eu te amo, precisamos pagar essa conta, precisamos, sabe? O óbvio também tem que ser falado. Agora, se você não expressa, não fala, vive de resmungo, ou vive de palavrão, ou vive, pensa, se abra, fale. Às vezes o marido ou o esposo, ele fala com as pessoas de fora, que as pessoas de fora é falante, vendo o grupo de oração, prega que é uma maravilha aqui, fala isso aqui, parece que engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, né? Fala. Aí chega em casa, é uma múmia, não fala nada, fica lá resmungando, fica emburrado, não é claro na sua ordem, naquilo que tem que fazer para os filhos, ou fica transferindo isso para a esposa. Não tem senso de propósito, não tem objetivo, é de fato um impotente. E o amante, como é? Então a gente viu o promíscuo, a gente viu o impotente. E como é de fato o amante, o pai de família, o esposo que Deus espera que você seja? Ele deve ter dedicação e devoção. O amante do Cântico dos Cânticos demonstra uma profunda dedicação à sua amada. Veja, ele é um apaixonado, aquilo que o padre falou, um apaixonado por Deus, e por Deus não tem limite essa paixão, gente, porque Deus é infinito, né? Então eu tenho que pedir, você como pai de família, esposo, tem que pedir na sua vida espiritual, na sua oração, na sua Eucaristia, Jesus, lembra domingo? Mostra um pouquinho do teu rosto. Se ele mostrar um pouquinho do seu rosto, você já fica que nem Pedro lá, né? Eu quero o Senhor, eu tenho sede do Senhor. Vai pedindo isso, vai pedindo isso. Conforme mais você vai ficando apaixonado por Ele, por Deus, isso aí vai refletir em você. O padre deu exemplo aqui da figura, por exemplo, de Moisés. Moisés, quando entrava lá na tenda da reunião, ele passava pela glória de Deus, pela beleza de Deus, e saía tão apaixonado que ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Ele tem que colocar um pano no rosto, não era assim? Assim também, você homem, sua família precisa ver você como um apaixonado, um devoto a Deus, um amante de Deus. Por consequência, você vai amar sua família. Cuidado e preocupação, quem ama, cuida. Olha, no texto bíblico fala que Deus é ciumento, né? Que estranho isso, não parece estranho? Porque a gente pensa no ciúme somente como algo ruim, mas existe um ciúme que é bom, existe um ciúme que protege, é esse ciúme que Deus tem, é um ciúme que quer o melhor para você, é o melhor para a pessoa. O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele vai falar, quando o ciúme é pecado? Quando ele anula uma pessoa, quando a pessoa tem que fazer o que ela quer. Aqui não. Aqui é Deus preocupado com a sua felicidade, é o pai preocupado com a felicidade da sua família. Então há um ciúme que é justo. Quem são seus amigos? Quem é essa pessoa que você está saindo? Que trabalho que é esse? Que há um santo ciúme. Esse santo ciúme é proteção. Tem que ter hora para chegar, hora para sair, é proteção. Quem ama, cuida. Você tem que, aqui o padre acabou de falar, se expressar, sabe? Se esforçar às vezes para demonstrar afeto, demonstrar carinho. Padre, eu sou ruim nas palavras, não tem problema, meu irmão. Dá um abraço, dá um beijo, não é? Quantas e quantas pessoas que chegam assim para o padre e falam assim, padre, eu fui curado pelo abraço do Senhor. Porque eu vi ali o abraço de Deus Pai. No meu quarto tem a imagem tem duas imagens do filho pródigo lá. E as duas está lá o pai abraçando o filho, né? E duas imagens diferentes, né? E tem uma que ele abraça como se fosse um coração.
É isso. Você que é pai e esposo, a turma de casa tem que encontrar esse abraço de Deus Pai em você. Você é essa figura para manifestar o afeto. E aí, de novo, não precisa ser palavras. É demonstração de carinho, de honra, de afeto, de amizade, de incentivo, de vamos lá, de parar assim, de corrigir, de saber corrigir, de ter firmeza. A busca de união espiritual com Deus, veja, essa semana foi falar a teologia do corpo, né? E o padre vai repetindo. A teologia do corpo vai falar que a união conjugal, quando ela é feita de modo digno, conforme Deus espera, aquilo faz com que cresça em você, casado, a graça santificante. O Papa João Paulo II vai falar que é comunhão. É comunhão entre duas pessoas. Você se lembra que o Fernando falou que o ato conjugal ele tem dois motivos, ele é unitivo e procriativo. Ele é união, ele é comunhão. E se é de fato uma manifestação do amor de vocês, aquilo faz com que você cresça a graça santificante, porque esse é o seu caminho de santidade. Essa expressão do amor, de admiração, de união espiritual, também enquanto vocês rezam. Olha, se é uma só carne, também é um só espírito. Os dois rezando a mesma causa. Os dois rezando pela conversão de um filho, por exemplo, que está longe. Não sobrou só para a mulher, só a mulher que está rezando lá pela conversão do filho, do neto. Não, gente, se une a sua esposa também em uma só carne, um só espírito, e rezar a mesma coisa, pedindo as mesmas coisas. E aquilo que o padre falou, para de delegar isso para sua esposa, para de delegar isso para a esposa. Todo domingo o padre fala, quando bater a senha do nosso juízo, o primeiro que vai ser chamado será o pai e o esposo. Livro de Isaías. Cadê o povo que eu te dei? É você que tem que puxar a turma. É você que tem que levar eles a amar a Deus. Ensiná-los a serem amantes de Deus para amar o próximo. Senão ela não vai amar o próximo coisa nenhuma. Generosidade na doação. Não deixa de se entregar. Se entregar ao máximo. Não se entregar pela metade. Não fazer as coisas pela metade. Não fazer as coisas esperando recompensa, esperando elogio. Você é o pai, você é o homem. Se vem elogio, se não vem, se entregue, seja generoso. Ontem o padre falava da paternidade sacerdotal. Olha só quantos e quantos casamentos que a gente por vezes ressuscita. Mas são poucos que vêm assim, padre, obrigado, que o senhor ressuscitou o meu casamento. Mas eu estou me importando com isso? Não, eu não estou atrás de elogio. Eu estou atrás de fazer a vontade de Deus na minha vida. Assim também você como pai e esposo também. Então você vai e gasta a sua vida com generosidade, com disposição, sem preguiça, sem deixar para depois. Lembra o padre falou? Você é o primeiro e o último. O primeiro que acorda, o último que dorme. Você cuida da sua casa, você cuida fisicamente, materialmente, que até é mais fácil, mas está faltando cuidado espiritual. Coragem, São Tomás, lembra? A coragem é a capacidade de dar a vida por aquilo que se ama. Eu tenho que ter coragem de dar a vida por Deus, de dar a vida pela minha família. Não ser um frouxo, sabe? Valorizar profundamente os laços familiares. Não deixar, por exemplo, o irmão sem falar com o irmão. Respeito à esposa, à sua esposa. Não deixa o filho crescer a voz para sua esposa. Respeito com os laços familiares. Condução da hierarquia familiar. Existe uma hierarquia familiar, o padre sempre fala, não é? Uma família que o poder tiver equilibrado, essa família vai acabar. O poder dentro de casa tem que estar desequilibrado. Os pais e os filhos, e não equilibrado, senão vai arrebentar essa família. Você tem que incentivar esses laços e fazer com que eles entendam esses laços. Você não pode, por exemplo, deixar que
Pensa só, daqui a pouco um irmão briga com o irmão e aquilo vai crescendo, daí está lá dois adultos lá sem se falar. Vai resolver a situação, bota os dois lá, vamos ver esse negócio aí. Porque como é que vai ser na hora de herança, né? A turma se mata por querera, gente. Fidelidade, castidade. Homens, sejam castos, sejam fiéis à sua família, à sua esposa, a Deus. É essa a esposa que o Senhor te deu, é essa a família. Sejam fiéis. Como é duro, por exemplo, e aqui entra tudo, gente, não é só, mas eu não adultero, mas aquilo que o padre falou, às vezes é infidelidade com o dinheiro, infidelidade de julgar as pessoas, infidelidade na pornografia. Veja que tristeza isso. De repente está o casal aqui na missa, e aí o cara caiu na pornografia, aí chega na hora da comunhão, aí a mulher vem comungar, aí ele pensa assim, eu vou ter que ir, porque se eu não for, ela vai falar assim, ele aprontou, e aí vem e comunga em pecado. Olha que coisa, comunga sem estar em estado de graça, porque faltou fidelidade. E veja, o demônio, ele não quer saber se você vai ser amarrado por um cabo de aço, por uma corda ou por uma linha. Ele quer amarrar você. Castidade, sabe? Castidade no olhar, na fala, sem malícia, sendo puro. E por fim, gente, ter sacrifício, espírito de sacrifício. Carta aos Efésios capítulo 5. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Espírito de sacrifício. E se amanhã ou depois, por exemplo, a sua esposa surgir uma enfermidade e não puder ter intimidade com você? Vou deixar ela. Sacrifício. E se amanhã ou depois vocês dois ficarem desempregados? Você vai deixar? E se amanhã ou depois, uma perseguição, sacrifício. O homem foi feito para o sacrifício. O pai, o padre, feito para o sacrifício. Entenda isso. Se for preciso, você vai ficar descalço para o seu filho ter tênis. Se for preciso, você vai ficar sem mistura para eles comerem. Sacrifício, para desse negócio de método sexual, de curtição da vida. Aquilo que o padre falou, todo dia para terminar. O que Davi fala para Salomão na hora que ele está morrendo. Seja forte, seja homem. A igreja necessita de homens de verdade, santos. No final de semana o padre vai falar daí da paternidade de Jesus, então. Sentados ainda, cantamos as oferendas.